Oi pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as transformações que estão acontecendo no mundo e que afetam os negócios e a nossa relação com o trabalho, como a gente vê o trabalho, como a gente se relaciona com nossos empregadores. Então é importante quando a gente pensa sobre negócios, quando a gente pensa nos destinos de uma organização, na sua estratégia de negócios, a gente entender como é que isso é influenciado por um contexto muito mais amplo, né? Como movimentos de tecnologia, de demografia, da economia, de geopolítica, movimentos sociais podem afetar o nosso negócio. E o mundo está aí, sempre mudando e sempre acontecendo alguma coisa nova. Passado recente, inclusive, muita coisa ao mesmo tempo agora de forma acelerada. E aí o que acontece com tudo isso amontoado é que as práticas atuais de negócios e de gestão não estão mais dando os resultados esperados. Não estão dando os resultados nos mesmos níveis que nós estávamos acostumados a ver numa realidade anterior. Então vamos falar um pouquinho sobre essas transformações e perplexidades deste novo mundo. Olha só, agora a situação do Brasil. Neste momento, existem 14 milhões de pessoas desempregadas, que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho, por diversos motivos. Questões de economia, mas também, principalmente, e é o que a gente ouve de profissionais de recursos humanos e das empresas, que não estão encontrando profissionais com as habilidades e os skills, tanto comportamentais como técnicos, para ocupar as posições que essas empresas têm em aberto. Então, olha só, o quadro específico de profissionais de TI. Existe um déficit de 400 mil profissionais de TI no mercado de trabalho brasileiro. Ao mesmo tempo que existem 14 milhões de pessoas desempregadas neste momento, as empresas estão querendo e não conseguindo preencher 400 mil vagas de profissionais de TI. As pessoas não estão encontrando pessoas habilitadas para fazer esse trabalho. Paradoxal, é um movimento conhecido como The Great Resignation, que teve seu começo nos Estados Unidos, no final da pandemia, de muita gente adotar novos hábitos, novos comportamentos, mudar alguns de seus valores e demitir os seus empregadores e buscarem novas empresas onde trabalhar que se adequassem mais a esses novos hábitos, novas necessidades, novas vontades que essas pessoas tinham. Mudar para o campo, mudar para o interior, mudar para a praia, demitir o chefe que não foi tão empático assim durante a pandemia, empresas que não quiseram adotar o home office e depois da pandemia terminaram com as práticas de trabalho remoto, e essas pessoas que queriam continuar nesse modelo. Então, muita gente, uma pesquisa mostrou que 40% de profissionais norte-americanos queriam mudar de emprego no curto prazo para achar um lugar mais ajustado às suas novas vontades. No Brasil, não tão largamente como nos Estados Unidos, mas um movimento semelhante aconteceu, está acontecendo também, mais localizado em termos de faixa de pirâmide socioeconômica e de experiência e também de localização geográfica. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um número alto de desemprego, a gente tem pessoas que estão se dando ao luxo de buscar um novo empregador diante dessa situação toda. Bom, vamos dar uma guinada aqui, trocar de página e falar um pouco de digital, de transformação digital, que é o tema do nosso módulo, né? Então, essa nuvem de palavras traz algumas buzzwords deste momento de muito mais tecnologia embarcada nos nossos negócios, na nossa vida, nas ferramentas que a gente utiliza para trabalhar, para fazer compras, para aprender. Então aqui tem algumas palavrinhas, Digital, IoT, Technology, outras, né, que são buzzwords que está todo mundo falando, está todo mundo tentando entender e usando, tentando tirar
proveito para a produtividade, para o seu trabalho. Muita coisa acontecendo nessa área também. Bom, aí para falar um pouco do que é o digital, eu trouxe um slide que eu fiz há um tempinho, tá? E coloquei aqui justamente para mostrar, ilustrar a velocidade com que as coisas estão mudando. Então, o meu objetivo foi colocar nesse slide aplicações ou aplicativos ou softwares, ferramentas de comunicação. Aí coloquei ali o WhatsApp, o LinkedIn, o Twitter, o Snapchat. Pois é, o Snapchat a gente quase não usa mais, né? Mas houve um momento que era bastante popular. O Skype, Instagram, Face, etc. Outras ferramentas. Tem uma empresa aqui, um logo que não estava presente na minha primeira versão desse slide. Eu mostrei para minha filha, coloquei aqui algumas ferramentas de comunicação, o que você acha desse slide, o que está faltando? Primeiro que ela olhou para essa figura aqui embaixo e disse que não entendia o que era, tá? E talvez alguém que esteja assistindo agora também não reconheça. Bom, isso aqui é o correio eletrônico, né? É o software de e-mail. Então, minha filha com os seus 14 anos na época nunca tinha usado o software de correio eletrônico. E hoje em dia, né, todo mundo usa muito menos, a gente usa muito mais o WhatsApp do que o correio eletrônico. E o interessante é que nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp, né, usam outras ferramentas. Bom, qual foi a contribuição que a minha filha fez para esse slide aqui? Ela disse para eu incluir o Netflix. E eu falei, não, mas é uma ferramenta de comunicação para fazer as pessoas conversarem uma com as outras. E aí ela vira para mim e fala, pois é, a gente assiste o Netflix e depois a gente conversa com as pessoas sobre o que a gente assistiu. E, inclusive, tem algumas desses serviços de streaming que tem a funcionalidade de você assistir um filme dentro da sua casa e remotamente conversar com outras pessoas que estão assistindo aquele mesmo filme em outra parte do mundo. Então, o Netflix é uma ferramenta de comunicação. E aí o que eu quero mostrar aqui é a mudança de mentalidade, de como as pessoas olham para algumas coisas, né, e como outras gerações e pessoas que têm bagagens diferentes têm também visões, perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. Então, estamos falando aqui de modelos mentais e como é difícil quebrar modelos mentais. Vamos seguindo aqui, falando ainda de tecnologia e digitalização dos negócios. Esse slide ilustra as startups, uma foto de startups dedicado ao negócio gestão de pessoas, né, que é a minha área de atuação, então foi mais fácil eu buscar essa informação e trazer aqui para vocês. Mas um slide semelhante você consegue colocar para health techs, para fintechs. Aliás, fintechs não vão caber num slide só. Logística e de outros setores de atividade de negócios. O ponto é, esse slide aqui também já caducou. Mesmo que ele tivesse sido criado ontem, de ontem para hoje já aconteceu um monte de coisa. Um monte de empresa nova já começou a fazer negócio, algumas delas talvez tenham quebrado, e outras aqui se fundiram, se juntaram, outras foram compradas, e então esse panorama de startups é dinâmico demais para a gente acompanhar e saber tudo o que está acontecendo. Está em constante ebulição e disruptando a maneira como a gente faz negócios em vários setores, mudando o modelo de remuneração, etc. Então, é um movimento ao qual a gente tem que estar atento se a gente quer sobreviver. Bom, várias coisas estão acontecendo que estão reformatando o futuro do trabalho ou o trabalho do futuro. Longevidade. Longevidade quer dizer que a gente vai viver muito mais tempo. Então, a gente não vai, com certeza, trabalhar na mesma empresa a vida inteira, porque a maioria das empresas não dura 70 anos, que é a média de que nós hoje em dia vamos trabalhar. Provavelmente eu não vou ter uma carreira única também ao longo da vida, e a gente também não vai estudar, trabalhar e se aposentar para se divertir. A gente vai estudar, trabalhar e se divertir tudo ao mesmo tempo agora, e vai mudar de carreira ao longo da vida, provavelmente tendo mais de uma carreira, inclusive simultaneamente. E o sabático que a gente esperava chegar lá depois de uns 30 anos de trabalho e depois de uma certa idade para fazer um período de recalchutagem, reinvenção ou lazer, a gente provavelmente vai fazer mais de um, inclusive, ao longo da nossa vida. Não vai precisar esperar tanto tempo assim. Gig Economy são os profissionais que trabalham sob projeto. Nos Estados Unidos, hoje, 40% da força de trabalho já tem uma segunda ou uma terceira fonte de renda.
e é um movimento que vem crescendo aqui no Brasil. Então, você trabalhar para vários empregadores, entre aspas, né, simultaneamente, alocar o teu trabalho, o teu talento onde faz sentido para você. Isso quer dizer que você pode trabalhar para várias empresas ao redor do mundo, inclusive. Porque a gente é autônomo muito mais do que pensava ser no passado. Nós somos trabalhadores do conhecimento, criativos. Um laptop, um smartphone e Wi-Fi, a gente consegue trabalhar, ser produtivo e colocar coisa no mundo aí de bastante qualidade. E consegue, portanto, trabalhar para uma empresa que esteja em outra cidade aqui dentro do Brasil, ou trabalhar para uma empresa na China, nos Estados Unidos, inclusive simultaneamente. É um movimento que vem ocorrendo fortemente no campo de TI, inclusive colabora com a deterioração do quadro que eu coloquei lá no primeiro slide, né, de que a gente no Brasil hoje tem um déficit de 500, 400 mil profissionais de TI. Porque, além da competição aqui dentro, tem empresas de fora do Brasil que estão vindo conquistar e levar essas pessoas. Aliás, levar não, porque você não precisa nem sair de casa mais para trabalhar para uma empresa no exterior, né? A gente agora tem o trabalho de qualquer lugar. Ou home office, ou do café, ou da praia, ou do campo, ou da montanha, ou de dentro do seu carro. Graças à tecnologia, a gente pode trabalhar para qualquer lugar. E qualquer empresa, ao contrário, pode vir aqui também contratar a gente. Então, como é que fica a competição por talentos no Brasil quando nós temos empresas que estão situadas em países de moeda forte que podem vir contratar profissionais aqui? Bom, tecnologia embarcada nisso tudo e viabilizando todos esses movimentos. Repara como essas transformações todas, elas também se retroalimentam e aumentam, né, a direção dessa tendência de mudança. A disponibilidade de dados hoje em dia é enorme, graças ao barateamento da IoT, da nuvem, e o advento do machine learning dentro da inteligência artificial, que permite que a gente manuseie quantidades impressionantes de dados para nos ajudar na tomada de decisão. Vem crescendo bastante, a gente vai conseguir ser muito mais racional e criterioso nessas decisões. Bem-estar e saúde, definitivamente, em função do período da pandemia, agora é uma preocupação de todo mundo, inclusive das empresas. As empresas precisam nos oferecer ambientes mais seguros e saudáveis para a gente trabalhar, para eu querer ir lá trabalhar, senão eu vou querer ficar na minha casa ou trabalhar para outro lugar que tem uma proposta melhor. E o PIB dos países estão se reformatando por conta das mudanças todas que vêm desses movimentos, dessas tendências, e também de uma vontade de recuperar o tempo perdido, de anos de pandemia, e também de reestruturações que estão sendo realizadas para a gente se posicionar daqui para frente. Durante os anos de crise sanitária, empresas, algumas, né, perderam negócios, share, por outro lado, outras cresceram rapidamente. Mas como é que é depois disso, depois desse movimento? Então, essas empresas também estão se reorganizando, reestruturando para surfar a próxima onda. Então, tem muita coisa acontecendo aqui no que diz respeito a trabalho do futuro ou o futuro do trabalho, e que vem motivado muito por mudanças de hábito e comportamento da nossa parte. Bom, aí você pode reagir como um profissional NIMBY, que é uma nomenclatura do professor Sean Meehan, do IMD, que é o acrônimo aqui para Not in my backyard. Não vai acontecer comigo, no meu setor, na minha empresa. Nega, ignora essas transformações todas, ok. Talvez você tenha sorte e consiga navegar nesses novos ambientes. O mais provável é que não, que você vai ser tomado de surpresa por alguma transformação importante, assim como aconteceu com a Kodak. Não vou falar do exemplo da Kodak, porque chega, né? Já falamos o suficiente. Mas tem outros exemplos aqui para falar de transformação de negócios que foram provocadas por forças totalmente ignoradas pelos incumbentes daquele setor de atividade. Então, em determinado momento, eu fiz uma consulta médica e a médica que me atendeu, em vez de usar uma lanterna médica, como está aqui na ilustração, usou a lanterna do smartphone dela para ver a minha garganta. Em que momento que um fabricante de lanterna médica imaginou que o negócio dele seria disruptado por um smartphone? Que as pessoas não mais comprariam lanternas, porque não precisam,
porque tem uma lanterna no seu smartphone. Smartphone é um aparelho telefônico, foi feito para fazer conversas. Não mais, né? E não apenas. A gente tem um banco dentro do nosso smartphone, assim como a gente tem a lanterna, que acabou com o negócio do fabricante de aparelhos médicos. E que análise de Porter, das 5 forças de Porter, tinha isso? Que o smartphone ia disruptar o negócio de lanterna? Acho que nenhum. Bom, aí depois tem outros 3 exemplos também bastante manjados, de Airbnb, Uber e iFood. Essas empresas surgiram e cresceram barbaramente, não exatamente pelos produtos que eles oferecem, mas pela insatisfação que nós tínhamos no modelo de negócio anterior. Então, pegaram um táxi, antes queria que eu fosse à rua buscar um táxi. E eu estava exposto ao tempo, à chuva, ao sol e à disputa com outros pedestres por um mesmo carro, e eu preciso esperar o táxi passar e levantar a mão e aquele táxi parar para me pegar e pagar os preços que eles cobravam. Obviamente, os apps trouxeram inovações que são muito mais agradáveis para o usuário. E todo mundo fala, né? O Uber não tem um carro, o Airbnb não tem um quarto de hotel, o iFood não tem uma boca de fogão. Bom, mas o negócio interessante que eu quero trazer aqui para vocês não só isso é diferente nessas empresas, mas imagina o seguinte: você fornece informação para essas 3 empresas e você paga por essas informações que você consome depois. Quem é que ranqueia a qualidade dos hotéis, dos apartamentos que estão alugados através do Airbnb? Somos nós, os usuários finais. Então a gente consome informação que nós mesmos damos para eles. Eles não têm um batalhão de pessoas visitando hotéis e ranqueando os hotéis. Assim como o Uber não tem pessoas da Uber avaliando o desempenho dos motoristas que estão no app. Somos nós que fazemos isso. Inclusive no Uber e no Airbnb também, nós também somos avaliados como consumidores. Olha que interessante, como a mesa está virando aqui. Se algum provedor cadastrado no Airbnb e Uber não gostar do seu ranking, talvez ele recuse serviço para você. Que tal essa? Então, coisas novas aqui, né? Com as quais a gente não precisava lidar no passado. Então, eu estou falando de coisas novas, eu estou falando de uma mentalidade nova, de uma maneira diferente de olhar para as coisas. Aí, olha só, eu vou falar de 3 exemplos que eu tive com pessoas muito mais jovens do que eu. Então, há uns 10 anos atrás, eu estava andando, caminhando com meu filho numa calçada, e nessa calçada tinha aquelas tampas de aço, né, em cima, no meio da calçada e tal. E meu filho me pergunta: pai, o que tem aqui debaixo, né? Meu filho tinha uns 10 anos de idade, por aí. E ele pergunta: o que tem debaixo dessa tampa de aço aqui nessa calçada? E eu viro naquele momento importante, assim, né, da gente dar conhecimento para os nossos filhos e tal. Pô, filho, aqui tem cabos telefônicos. Fio de telefone. E ele vira para mim, olha, né, 10 anos de idade, aí olha para cima assim, né? Ué, pai, telefone não tem fio. Né? Telefone não tem fio. Não para eles, né? Para mim teve, num determinado momento. E era uma limitação para onde a gente tinha os telefones. Então, telefone não tem fio. Olha só que isso, que coisa, a perspectiva, né? A visão de um lado diferente, né? A pessoa que estava olhando assim para cima me dá uma resposta dessa. E outra oportunidade, estou eu no interior, numa estrada com a minha filha e ela com o smartphone na mão e fazendo o que crianças de 6 anos de idade costumam fazer com seus smartphones. Mas num determinado momento não tinha rede. E ela vira para mim: ué, o aplicativo aqui, o site parou de funcionar, pai, não estou conseguindo acessar, entrar e tal. E aí eu falo também com a maior naturalidade: ué, filha, aqui não tem internet, né? A gente está no interior, aqui não tem internet. E ela vira para mim: ué, como assim aqui não tem internet? Para ela, a internet é onipresente, né? Que nem ar, está em todo lugar. Que conceito é esse de aqui não tem internet? Pois é, no meu mundo, em vários momentos, durante muito tempo, aqui não tinha internet, né? A gente hoje em dia tem iPhone e parece que a gente sempre teve iPhone. A gente tem videoconferências e de igual, parece que a gente sempre trabalhou fazendo videoconferências. Mas eu me lembro muito bem das viagens que eu precisava fazer a trabalho para me reunir com outras pessoas, e a quantidade de pessoas que a gente deslocava para fazer essas reuniões é uma coisa louca, absurda, com a mentalidade que a gente tem hoje, né? No passado era necessário. E aí o último exemplo é do Waze.
E foi com uma outra, foi com uma outra jovem em que ela relata a experiência dela ao pegar um táxi e pedir para ir para a casa da avó, e o motorista abre o porta-luva e tira uns papéis, isso ela contando, né, e tira uns papéis de dentro do porta-luva, manuseia esses papéis, papéis coloridos e tal, com alguns gráficos, não sei o quê, e ela não entendendo muito bem o que ele estava fazendo. E aí ele anda faz um deslocamento em um determinado pedaço lá de ruas e tal, e daqui a pouco ele para de novo, e de novo vai no porta-luva e pega aqueles papéis coloridos e tal, e consulta aqueles papéis, e coloca de volta no porta-luva, e vai e chega no destino final dessa menina. E o que essa menina fala para a mãe é: ué, mãe, foi legal, correu tudo bem, mas eu não entendi como é que ele conseguiu imprimir o Waze. Então, isso é uma pergunta de uma pessoa que nunca viu um guia 4 rodas na vida dela, está acostumada com o Waze, e não entendeu o que aqueles papéis eram, né. Então é outro mundo, outra perspectiva, outra maneira de olhar para as coisas, e é esse o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né. Como é que a gente quebra os nossos modelos mentais, como é que a gente se coloca nesse novo mundo, para saber navegar nesse novo mundo, e antes de se beneficiar dele também. E aí, para fechar aqui, eu vou trazer mais um exemplo de tecnologia aplicada e melhorando as nossas vidas. Essa foto é de um carro, supostamente ele é um carro autônomo, tá? Repara que a pessoa que está atrás do volante está virada para trás jogando dominó com os demais companheiros que estão ali dentro do automóvel. Se o carro é autônomo, por que ele precisa ter um volante? Não precisa mais, né, gente? Se ele é autônomo, por que ele tem esse desenho? Por que não estão todos voltados para dentro? Por que ele não tem 2 andares? Por que não cabe mais gente aqui dentro? Por que ele tem a cara de um carro de hoje, na verdade, se ele é um carro autônomo? Os carros autônomos vão conversar entre eles e vão matar o Waze, vão acabar com a necessidade da gente ter um Waze. Porque os carros conversando entre eles vão dizer para a gente qual é o melhor caminho para fazer um determinado trajeto. Eu não vou mais precisar do Waze para isso. E os carros vão conversar entre eles, recebendo informação do meio-fio, do poste, do semáforo, de uma caixa de correio, de uma casa, de um estabelecimento comercial que estão no meio do caminho. A gente está falando de IoT, a internet das coisas, né? Sensores espalhados pela cidade vão ajudar a gente a construir cidades mais inteligentes. Por que esse carro tem esse desenho? Porque ele foi construído por alguém que está dentro da indústria de automóveis hoje e não consegue ter uma visão disruptiva do que pode ser um automóvel autônomo. Mas quem desenhou esse carro aqui específico, essa foto, está desculpado porque essa foto é de 1957. O problema é que até hoje, 2020 e tantos, as pessoas desenham o carro do futuro, o carro autônomo, da mesma maneira que a gente os desenhava há 70 anos atrás. Como é que você rompe com esse modelo mental, quebra isso e passa a surfar na tecnologia e no mundo digital?